O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim. E alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu, e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no finalzinho da primeira parte do tempo do Advento. Vocês lembram, falei a vocês, que o Advento, nós podemos fazer uma grande divisão, que é dividi-lo em duas partes, que vai do dia primeiro, que vai da primeira semana, do primeiro domingo do Advento, até o dia 16, inclusive. Então hoje é dia 15, amanhã será o último dia da primeira parte do Advento. A partir do dia 17, começa a chamada Semana Santa, em preparação para o Natal. A Semana Santa na Quaresma, em preparação para a Páscoa, ela é mais importante, sem sombra de dúvidas, já que a festa da Páscoa é a solenidade das solenidades, e de alguma maneira pegou para si o termo, de tal maneira que quando nós falamos de Semana Santa, pensamos já na semana que antecede a Páscoa. Ok, é verdade, sem sombra de dúvidas, ela é a semana mais importante para os cristãos, mas existe uma semana, a segunda semana mais importante para os cristãos, que é esta que começará a partir de sábado, a partir do dia 17, a Semana Santa, que nos prepara para o Natal. Pois bem, então essas, digamos, é a divisão mais simples, talvez, quando nós dividimos o tempo do Advento em duas partes. Até o dia 16, nós nos voltamos para o Cristo que vem para nos julgar, para a segunda vinda de Cristo, a vinda gloriosa de nosso Senhor. A partir do dia 17, nós nos voltamos para a vinda simples, pobre, na pequenez do menino deitado numa manjedoura. Pois bem, se nós quiséssemos então, para este tempo do Advento, escolher algumas figuras que nos ajudem e iluminem a nossa espiritualidade para viver este tempo, nós poderíamos escolher 4 figuras, 2 que serão principais até o dia 16 e 2 principais a partir do dia 17. Até o dia 16, até amanhã, as figuras preponderantes, as figuras principais são a do profeta Isaías. Vocês podem ver que
geralmente as leituras que nós ouvimos durante esses dias são sempre tiradas do profeta Isaías, do livro da consolação. Deus que reafirma a sua misericórdia, a sua bondade, o seu perdão ao povo exilado, ao povo que tinha sido castigado por causa dos seus pecados. E a segunda figura, a de João Batista, o precursor do Messias, aquele que aponta o caminho. A partir do dia 17, as duas figuras são, não há como duvidar, São José e a Virgem Maria. Pois bem, mas como nós estamos ainda na primeira parte, voltemos então para essas duas figuras de hoje. O profeta Isaías, na leitura de hoje, retirada do capítulo 54 do profeta, nos mostra a misericórdia de Deus. O povo tinha sofrido, o povo tinha experimentado o exílio, isto é, o povo foi levado como escravo para um outro país. O povo perdeu a sua terra, perdeu os seus bens, perdeu a dignidade de povo livre, e o povo se sentia como infelizmente se sentem aqueles quando passam por provações. O povo se sentia abandonado, esquecido por Deus. O povo não tinha mais esperança de um fim melhor. Então vem o profeta Isaías e profetiza que, não obstante as reprimendas de Deus, o amor dele é de sempre e para sempre. Deus não abandona o seu povo, não obstante o povo mereça, não obstante os pecados do povo, Deus é fiel. E aquilo que se aplica ao povo do Antigo Testamento se aplica com mais propriedade a nós. Isto é, nós somos chamados à conversão pelo amor de Deus, e não devemos fazer da misericórdia de Deus ocasião para pecado, porque isso faria com que nós anulássemos a misericórdia de Deus na nossa vida. Mas nós nunca devemos perder a esperança de poder contar com os auxílios divinos. Nós nunca devemos perder a confiança na misericórdia de Deus, que é eterna. Sua misericórdia é para sempre. Então vem o profeta e diz para aquele povo sofrido que com imensa compaixão o Senhor vai acolher novamente. Vocês podem encontrar isso em Isaías capítulo 54, versículo 7. Por um breve instante eu te abandonei, isto é, por um breve instante eu te castiguei, por um breve instante eu te fiz sofrer, mas com imensa compaixão eu volto a acolher-te. É Deus falando para o povo por meio do profeta Isaías. E repito, isso que se aplica ao povo no Antigo Testamento, se aplica para nós, porque, meus santos, mesmo quando Deus nos castiga, os castigos de Deus são desproporcionais ao seu amor. Nós sempre somos repreendidos aquém do que deveríamos. Isto é, nós sempre mereceríamos muito mais rigor, mas Deus misericordiosamente abranda a sua mão. Mas aquele Deus comedido no castigo, Ele é generoso, Ele é abundante no perdão e na misericórdia. Aquele Deus que se detém quando vai nos repreender, Ele não põe reprimenda, Ele não põe empecilho para a sua misericórdia, que Ele derrama abundantemente. E é isso o que Deus, por meio do profeta Isaías, está dizendo: mas com imensa compaixão eu volto a acolher-te. Podem os montes recuar e as colinas podem até se abalar. Imagine, crê em Deus Pai, quando é que um monte vai recuar?
Quando é que um monte vai se mover? Nunca, jamais. Pois Deus diz: o monte pode até recuar, as colinas podem até se abalar, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Isto é, o impossível pode acontecer. Existe uma outra passagem que diz assim: pode até a mãe esquecer a criança de colo, mas eu de ti não me esqueceria. Imagine como é que uma mãe esquece o filho que amamenta. Só se for uma mãe muito capeta. Pelo amor de Deus, uma mãe não se esquece do seu filho, principalmente do filho que amamenta. Essa é a expressão do profeta. Pois bem, diz Deus: pode até a mãe se esquecer do seu filho de colo, mas eu de ti não me esqueceria. Então Deus ali está reafirmando, confirmando, ratificando a sua promessa de fidelidade na compaixão, na misericórdia. Podem os montes recuar e as colinas abalar-se, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Nada fará mudar a aliança de minha paz, diz o teu misericordioso Senhor. Então aqui, Isaías, capítulo 54, versículo 10. Nada fará mudar a aliança de minha paz contigo, eu que sou o teu misericordioso Senhor. Pois bem, então esta apresentação do Deus misericordioso, do Deus cheio de bondade e compaixão, deve se equilibrar então com a figura do precursor do Messias. Isto é verdade que Deus é misericordioso, mas é verdade, meus santos, que não obstante a misericórdia de Deus, misericórdia essa que é exercida inclusive nos castigos. Recordemos-nos, a misericórdia de Deus não se exerce simplesmente no perdão. A misericórdia de Deus se exerce no castigo, seja quando Deus é comedido no castigo, seja quando Deus não nos repreende tão fortemente quanto deveríamos, seja pelo fato dele nos repreender. Porque se Deus não nos repreendesse, não seria misericórdia. Se Deus não nos castigasse, Deus não seria misericordioso. Por quê? Porque Ele nos abandonaria a nós mesmos. Ele nos abandonaria aos nossos pecados. Então, os castigos de Deus são expressão do seu cuidado, são expressão do seu amor, são expressão da sua misericórdia. Pois bem, então, não obstante esta misericórdia de Deus, nós, meus irmãos, podemos virar as costas para as suas graças. E é isso o que agora o profeta São João Batista, o que São João Batista, esta outra figura própria do tempo do advento, vem nos alertar. Jesus diz aqui a respeito do profeta São João Batista. Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, isto é, um homem fraco? Nossa, não, João Batista era tudo menos um homem fraco. Era um homem forte, era um homem tenaz, era uma figura simpática? Não, São João Batista não era uma figura simpática, humanamente falando. Imagine um homem com um discurso de o machado está posto na raiz. O tempo foi abreviado, vestido com pele de camelo, comendo mel e gafanhoto no deserto. Não era a figura mais simpática, mas a figura da necessidade, meus santos, de fidelidade a Deus. Então Jesus apresenta Jesus e diz: olha, vocês foram procurar o que no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido com roupas finas? Não, vocês não foram procurar isso, porque homens vestidos com roupas finas se encontram nos palácios. Vocês foram procurar um profeta? Sim, e eu vos digo, ele é mais do que um profeta.
É a respeito dele que está escrito. E aí Jesus cita uma profecia do Antigo Testamento: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o meu caminho diante de ti. E aí Jesus faz esse grande elogio a João Batista, que dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Pois bem, São João Batista então é apresentado pelo próprio Jesus, é elogiado pelo próprio Jesus, e é esta figura que deve ser inspiradora para nós neste tempo do advento, figura esta que nos chama à conversão. Meus santos, nós víamos aqui que Deus é misericordioso, que Deus é cheio de compaixão e de bondade, mas se nós não acolhermos a misericórdia de Deus, nós a perderemos. Se nós não nos deixarmos converter, Deus não nos converterá à força, a pulso. O Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Nós estamos no tempo do advento, nós estamos já a mais da metade do tempo do advento. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, nos chamando à conversão, e a pergunta é: você entrou neste processo de conversão? Ou você continua endurecido nas suas vontades? Ou você continua atrelado aos seus gostos, muitas vezes pouco de acordo com os gostos de Deus? Ou você continua enraizado nos apegos desordenados da sua alma? Se assim, meu santinho, você se mantiver, você perderá a graça de Deus, não obstante a sua infinita misericórdia. Foi o que aconteceu exatamente com os fariseus. Vejam aqui o finalzinho do evangelho de hoje. Jesus diz isso, Jesus faz esse grande elogio a João Batista, isto é, então Jesus estava confirmando tudo aquilo que João Batista tinha ensinado, que era necessário se converter, que era necessário mudar de vida, que era necessário se preparar, que era necessário mudar de vida. Então Jesus estava confirmando o que João Batista ensinara. E Jesus diz aqui o evangelista, versículo 29, Lucas capítulo 7, versículo 29, todo o povo ouviu, e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Diante daquilo, diante das palavras de São João Batista, diz que muitos se converteram, inclusive os cobradores de impostos, inclusive os pecadores públicos. Eles reconheceram a justiça de Deus, consequentemente, eles reconheceram o seu pecado, eles reconheceram que os mandamentos de Deus são justos, são santos, e que a nossa atitude é que é má e que é pecadora. Eu estou dizendo isso, parece que eu estou chovendo no molhado, mas não é bem assim não. Quantas vezes nós nutrimos no coração católicos de banco de igreja, católicos que frequentam constantemente a igreja, trazem, nutrem, acalentam, guardam no coração sentimentos contrários à vontade de Deus, dizendo como que Deus não é tão justo assim. Não é que você diga exatamente com essas palavras, mas quando você acha que bem que poderia Deus pensar diferente, mandar diferente, dar um mandamento diferente, você está dizendo, com outras palavras, que Deus não é tão justo assim, que os mandamentos de Deus são santos, os mandamentos de Deus são os melhores. Não é que Deus nos revela esta vontade, Deus nos revela esta vontade e não aquela, porque esta é a melhor. Mas quantas vezes, sejamos sinceros, você já não deixou passar no seu coração uma discreta, subreptícia, escondida rebeldia de bem que
isso poderia ser diferente, bem que esse mandamento de Deus poderia não existir. Quando você isso diz, você de alguma maneira se coloca acima da vontade de Deus. E isso, meus santos, todos nós temos isso, porque existe um rebelde no nosso coração. Lembremos-nos, foi este o pecado que a serpente propôs aos nossos primeiros pais. É verdade que vocês não podem comer de todos os frutos das árvores do jardim? E Eva disse: não, eu só não posso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eu comer, eu morrerei. E a serpente disse: não é verdade, não é verdade que você morrerá. Então, de você apresentar de uma outra maneira, de você querer de uma outra maneira, e diz que Eva viu que o fruto tinha um belo aspecto, que o fruto, que aquela proposta tinha sido atraente. Pois bem, mas voltemos aqui, apenas para mostrar que todos nós, que ninguém disso se exclua, todos nós estamos inclinados a isso. Diz então, que pecadores públicos, que cobradores de impostos, reconheceram a justiça de Deus, reconheceram a santidade dos mandamentos de Deus, reconheceram os seus pecados e se deixaram batizar. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Isto é, Deus tinha um projeto de amor e de salvação, mas os fariseus e os mestres da lei tornaram inútil. Eles pecaram contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É você, de alguma maneira, por algum ato, por alguma atitude, por alguma postura, você se inocular, você se imunizar à graça de Deus, você se fechar à graça de Deus, de modo que ela não pode entrar no seu coração. Você diz, como no caso aqui dos fariseus e dos mestres da lei, eles não estavam dispostos a se arrepender, eles não estavam dispostos a reconhecer os seus pecados, eles não estavam dispostos a reconhecer a santidade de Deus, eles não estavam dispostos então a se deixar batizar por São João Batista. E nós, meus santos, nós estamos dispostos a reconhecer que nós necessitamos de conversão? Nós estamos dispostos a dar passos para acolher Jesus e mudar de vida? Nós estamos dispostos a de verdade nos preparar para o Natal, ou, não obstante toda a preparação, durante o tempo do Advento, você continua impávido, colosso, parado, parada, sem nada a fazer, achando que isto que você tem feito e tem sido é suficiente para se preparar para o Santo Natal? Meus irmãos, não deixemos que a graça de Deus se torne inútil para nós. Não deixemos que o projeto de Deus, e com isso termino, Lucas capítulo 7, versículo 30, não deixemos que o projeto de Deus para a nossa vida, por nossa culpa, se torne inútil para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.